Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, temos uma missão: decifrar um pouco esse universo da auditoria contábil. Imagina só a responsabilidade, né? Garantir que as contas de uma empresa são confiáveis, sabendo que, bem, não dá para verificar cada papelzinho e que às vezes pode ter gente tentando esconder a verdade. Como é que os auditores lidam com isso, afinal? Para guiar a gente, temos um material muito bom, preparado pelo professor Gilvan Medeiros, lá do Instituto Federal da Paraíba. E o nosso objetivo aqui é ir um pouco além, sabe? Não só definir risco de auditoria, materialidade e distorção. A gente quer entender a lógica por trás, as ferramentas que eles usam e por que tudo isso importa para quem confia nos números. Pronto para a gente desvendar esse processo? Com certeza. É um processo, olha, fascinante e super crucial. No fundo, a gente está falando da base de confiança do mercado, né? Das decisões das empresas. Entender como a auditoria funciona com suas forças e limitações também ajuda qualquer pessoa a ler as demonstrações contábeis com um olhar mais crítico, mais informado. O objetivo final é assegurar que a informação financeira represente a realidade da entidade. Assim, da forma mais fiel possível, claro, dentro de limites razoáveis. Excelente ponto de partida. Então, vamos começar pelo básico mesmo. O que é exatamente uma distorção contábil? O que os auditores procuram, afinal? Essencialmente, uma distorção é qualquer diferença. Diferença entre o que está lá nos relatórios financeiros, pode ser um valor, uma classificação, o jeito como algo é apresentado, divulgado, e o que deveria estar, né? Segundo as regras contábeis que valem para aquela empresa. É tipo um desvio da verdade contábil, vamos dizer assim. E essas distorções podem acontecer sem querer ou de propósito, né? Exatamente. Podem surgir de duas formas. Ou é erro, que é um engano não intencional, sei lá, um cálculo errado, uma interpretação meio torta de uma norma, ou é fraude, aí já é intencional. A fraude implica uma ação deliberada para enganar, para levar alguma vantagem indevida. Um exemplo clássico seria uma empresa que lança despesas como se fossem investimentos, ativos, sabe? Para inflar artificialmente os lucros, parecer mais rentável do que é de verdade. Entendi. O foco, então, não é achar qualquer errinho, mas sim aqueles que realmente importam, os relevantes. É isso. Precisamente. O auditor não está buscando a perfeição absoluta, né? Isso seria impraticável, custaria uma fortuna. O mandato é obter o que as normas chamam de segurança razoável, segurança de que as demonstrações contábeis, olhando o todo, estão livres de distorções relevantes. Seja por erro ou por fraude, a questão é: esse desvio é grande o suficiente para poder influenciar a decisão de alguém que lê aqueles relatórios? A identificação e a avaliação dessas distorções relevantes, bem, esse é o coração do trabalho. Uhum. Isso leva a gente direto para o conceito de risco de auditoria. Se o objetivo é achar distorções relevantes, o risco é não achar. De forma simplificada, sim. O risco de auditoria é o risco do auditor dar uma opinião errada sobre as demonstrações contábeis. O cenário mais complicado é ele dar uma opinião limpa, sem ressalvas, quando na verdade tem distorção relevante escondida ali. Imagina as consequências se um banco libera um empréstimo gigante baseado em contas auditadas que pareciam ótimas, mas que, sei lá, escondiam receitas infladas. É esse tipo de situação que a auditoria tenta evitar. Tá, e como é que os auditores gerenciam esse risco? Parece uma coisa bem complexa. É complexo sim, e eles quebram isso para poder lidar melhor. Pensa no risco de auditoria como tendo duas partes grandes. Primeiro, o risco das demonstrações já terem problemas significativos antes mesmo do auditor começar. Esse é o risco de distorção relevante, o RDR. E segundo, o risco de que os procedimentos do auditor não consigam detectar esses problemas que já existem. Esse é o risco de detecção. Vamos focar no primeiro, o RDR. Esse risco está lá na empresa, sabe? É independente da auditoria. E ele mesmo tem duas fontes. Uma é o risco inerente, que é, assim, a chance natural de certas contas ou transações terem erros, mesmo sem pensar nos controles internos. Pensa em coisas tipo estimativas complexas, quanto vale um ativo intangível, ou transações muito fora do comum. São áreas naturalmente mais escorregadias. A outra fonte do RDR é o risco de controle. Esse é o risco de que os próprios sistemas de controle interno da empresa, as políticas, os procedimentos que ela cria para garantir que a informação é confiável, falhem. Quer dizer, o controle até existe, mas não funciona direito
ou nem existe, e por isso não previne, não detecta ou não corrige uma distorção a tempo. Como seria um exemplo prático disso? Um controle que falha. Imagina uma empresa que tem a política que toda compra acima de, sei lá, R$ 10.000 precisa de 2 aprovações. Se na prática essa regra é sempre ignorada ou se as aprovações são dadas sem verificar nada direito, bem, o controle existe no papel, mas é ineficaz. O risco de um pagamento indevido ou até fraudulento passar aumenta muito. O auditor precisa avaliar não só se os controles existem, mas se eles realmente funcionam, né? E como o material do professor Medeiros fala, essa avaliação dos riscos inerente e de controle é chave. O auditor não controla isso, mas tem que entender a fundo para planejar o trabalho. Entendido. Então, o RDR, que é inerente mais controle, é o risco que vem da empresa. E o outro lado da equação, o risco de detecção. Ah, esse aí é o risco que está do lado do auditor. É aqui que entra a qualidade do trabalho de auditoria mesmo. O risco de detecção é a probabilidade de que os procedimentos que o auditor escolhe e aplica não consigam detectar uma distorção relevante que existe e que passou batido pelos controles internos da empresa. Ou seja, quanto melhor e mais direcionado for o trabalho do auditor, menor vai ser esse risco de não encontrar algo importante. Exatamente. Tem uma relação inversa aqui que é super importante. Se o auditor avalia que o risco de distorção relevante, o RDR, é alto, porque, sei lá, a empresa está num setor muito volátil ou tem controles fracos, ele não pode aceitar um risco de detecção alto também. Para compensar, ele vai ter que fazer mais trabalho ou um trabalho mais rigoroso, testes maiores, procedimentos mais focados, tudo isso para reduzir a chance de deixar passar uma distorção. Agora, se o RDR for baixo, talvez ele possa aceitar um risco de detecção um pouquinho maior e fazer um trabalho menos extenso. O objetivo é que a combinação dos dois resulte num risco de auditoria global baixo, aceitável. Usar amostras muito pequenas ou procedimentos superficiais quando o risco é alto, nossa, seria uma receita para o desastre. Faz todo sentido, mas você mencionou antes que o foco são as distorções relevantes. Nem todo erro é um problemão. Como é que se define o que é relevante? Onde que está essa linha? Aí entram dois conceitos cruciais. E os dois exigem muito julgamento profissional: materialidade e distorção tolerável. A materialidade, que está lá nas normas de auditoria, é basicamente o limite. O ponto a partir do qual se espera que um erro ou uma omissão possa influenciar as decisões de quem usa as demonstrações contábeis. E isso não é um valor fixo, imagino eu. Tipo, um número mágico para todo mundo. De jeito nenhum. É totalmente contextual. Aquele exemplo dos R$ 10.000 é ótimo. Para uma gigante multinacional pode não ser nada. Poeira. Para uma lojinha pequena pode ser a diferença entre ter lucro ou prejuízo no papel. O auditor define a materialidade lá no começo, no planejamento, pensando em fatores como o tamanho da empresa, o setor onde ela atua, as necessidades de quem vai usar a informação, credores, investidores, né? É um ponto de referência fundamental. Certo. E a tal da distorção tolerável é tipo uma margem de erro dentro da materialidade geral? Pode pensar assim, sim. A distorção tolerável ou materialidade para execução, como também é chamada, é a aplicação prática daquela materialidade geral em contas ou procedimentos específicos. O auditor define valores menores que a materialidade do todo para testar áreas individuais. A ideia é que, mesmo que tenham vários errinhos pequenos em lugares diferentes, cada um deles abaixo da materialidade geral, a soma de todos eles não ultrapasse sua materialidade do conjunto. É uma forma de garantir que pequenos vazamentos em várias torneiras não acabem por inundar a casa, entende? E como o material bem lembra, a materialidade não é gravada em pedra, não. Se pintar informação nova durante a auditoria, ela pode e deve ser revista. Ok. Então o auditor avaliou os riscos, definiu o que é material, agora ele precisa de provas concretas para formar a opinião dele, certo? Que tipo de provas são essas? São as chamadas evidências de auditoria. E a qualidade delas, olha, é tudo. As normas destacam dois pontos-chave: suficiência e adequação.
Suficiência tem a ver com a quantidade de evidência. Precisa de mais evidência para áreas de maior risco ou para suportar conclusões mais importantes, né? Adequação se refere à qualidade da evidência, ou seja, a sua relevância se ela tem a ver com o que se está testando e a sua confiabilidade se dá para confiar naquela informação. Hum. Pode dar exemplos de evidências mais ou menos confiáveis para a gente ter uma ideia? Claro. Olha, uma confirmação de saldo que vem direto do banco da empresa geralmente é muito confiável. Um documento original, tipo um contrato assinado, é mais confiável que uma cópia. Informação que o próprio auditor obtém, por exemplo, ele vai lá e reconta os estoques, tende a ser mais confiável do que informação que só a gestão da empresa fornece. Por outro lado, uma explicação verbal da diretoria, sem nenhum documento para comprovar, bem, é menos confiável. O auditor tem que juntar um conjunto de evidências de várias fontes e tipos diferentes, documentos, confirmações de terceiros, inspeções físicas, observações, recálculos, que no total sejam suficientes e adequadas para suportar a opinião dele com um nível de segurança razoável. Tá. Com os riscos avaliados e essa necessidade de evidências na cabeça, como é que o auditor estrutura o trabalho dele na prática? Como ele responde a esses riscos que identificou? Primeiro, se define uma estratégia global de auditoria. Isso meio que dá o rumo para o todo o trabalho. E aí, com base nessa estratégia e na avaliação detalhada dos riscos, se planejam os procedimentos específicos. As normas, tipo a NBCTA 330, exigem que o auditor desenvolva respostas adequadas aos riscos que ele identificou. Basicamente, tem dois grandes tipos de procedimentos de resposta. Os testes de controle, que querem verificar se os controles internos da empresa estão funcionando bem na prática. Por exemplo, o auditor pode pegar uma amostra de compras e checar se todas passaram pelas aprovações que a política da empresa exige. Ele faz esses testes quando pretende confiar nos controles para poder reduzir o volume de outros testes, ou quando só testar os controles já dá a evidência que ele precisa para aquela área. E tem também os procedimentos substantivos. Esses buscam detectar distorções relevantes direto nos números e nas divulgações das demonstrações. Podem ser testes de detalhes, tipo conferir as faturas que suportam o saldo de contas a receber, ou procedimentos analíticos, comparar a margem de lucro desse ano com a dos anos anteriores ou com a média do setor, para ver se tem algo estranho. E um ponto importante, mesmo que os controles pareçam fortes, as normas exigem que se façam procedimentos substantivos para todas as áreas consideradas relevantes. Não dá para confiar cegamente só nos controles, não. E quando o risco é de fraude? Aí, a resposta do auditor muda. O material sugere que tem uma atenção especial nesses casos. Sim, com certeza. A fraude, por ser intencional e muitas vezes envolver gente tentando esconder as coisas, exige uma resposta mais robusta e um grau maior de ceticismo profissional por parte do auditor. As normas específicas sobre fraude, como a NBCTA 240, pedem para o auditor pensar em respostas específicas. Isso pode incluir algumas coisas. Primeiro, uma análise mais profunda dos controles que a empresa tem para prevenir e detectar fraude. Segundo, e isso é muito importante, introduzir um elemento de imprevisibilidade nos testes. Fazer teste surpresa, visitar locais que não estavam no plano, mudar a natureza ou a data dos procedimentos de um ano para o outro. A ideia é tornar mais difícil para alguém que esteja cometendo fraude adivinhar o que o auditor vai fazer. Além disso, o auditor deve olhar com lupa as políticas contábeis, especialmente aquelas que envolvem muito julgamento, como provisões estimativas, procurando sinais de que elas foram distorcidas ou manipuladas. E no final de tudo, como a gente já falou, é o auditor quem tem a palavra final sobre se as distorções que ele encontrou e que a administração não corrigiu são no conjunto relevantes. É uma responsabilidade bem pesada. Falando em abordagens, o material menciona a auditoria baseada em riscos como algo central hoje em dia. O que isso significa na prática? É muito diferente? Significa que a auditoria moderna não é um checklist cego igual para toda empresa, sabe? É uma abordagem mais inteligente. Ela concentra os recursos, o tempo e o esforço dos auditores nas áreas onde o risco de distorção relevante, o RDR, é maior.
Se o risco de ter erro nas receitas é alto, mas o risco nas despesas de escritório é baixo, a auditoria vai gastar muito mais tempo e energia nas receitas. Isso torna o processo mais eficiente e também mais eficaz em detectar os problemas que realmente importam. Especialmente nesse mundo de hoje, com muito volume de dados, prazos apertados, é uma evolução focada em direcionar a investigação para onde ela é mais necessária. Entendi. E ferramentas como a matriz SWOT ou aquele diagrama de verificação de risco? Como que elas entram na auditoria? São muito usadas? São. Elas são abordagens criativas para trazer uma saúde diferente para a auditoria. A matriz SWOT ajuda a perceber e encontrar contrastes internos potenciais de oportunidades e ameaças no mercado. Já o diagrama de verificação de risco ajuda a analisar de forma clara e objetiva os riscos que podem ter distorção no processo de negócios da empresa. Cada ferramenta dessa pode ajudar a auditoria nos lugares onde necessários mais precisão ou que o risco seja muito maior de ser distorcido ou corrompido em infratores de integridade da informação. É uma evolução focada em direcionar a investigação para onde ela é mais necessária. São ferramentas de apoio principalmente lá na fase de planejamento. A SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, ajuda o auditor a entender melhor o negócio do cliente, o ambiente em que ele opera. Identificar uma fraqueza interna da empresa ou uma ameaça externa pode sinalizar áreas de maior risco financeiro ou de pressão sobre a gestão que podem acabar levando a distorções contábeis. Já o diagrama de verificação de risco, o DVR, ou matriz de probabilidade versus impacto, como também chamam, é uma forma visual de classificar os riscos que foram identificados. Tipo, qual a chance daquilo acontecer e qual estrago se acontecer. Isso ajuda a priorizar aonde focar a atenção, né? E é bom que o material diferencie o DVR do diagrama de Ishikawa, a espinha de peixe, que serve para analisar causas de problemas. É outra coisa. Certo. E outra distinção que o material faz, e que parece importante, é entre risco de negócio e risco de distorção relevante. Qual é a diferença-chave aí? É uma distinção conceitual importante para o escopo da auditoria. Risco de negócio é o risco da empresa não atingir os objetivos estratégicos dela. Perder clientes, enfrentar um concorrente novo muito forte, ter problema para conseguir financiamento, essas coisas. Esses riscos podem ter consequências financeiras graves, claro. Mas o risco de distorção relevante, o RDR, é mais específico. É o risco das próprias demonstrações contábeis conterem erros ou fraudes significativas. É óbvio que um risco de negócio alto pode criar uma pressão para a gestão querer maquiar as contas, né? E isso aumenta o LDR. Mas o foco direto da auditoria são as demonstrações em si, não a gestão do negócio como um todo. O auditor precisa entender os riscos do negócio para poder avaliar o RDR direito, mas ele não audita diretamente os riscos do negócio, entende? Ufa! Foi uma viagem intensa por esses conceitos todos. Vamos recapitular rapidinho, então? Começamos entendendo as distorções, erro sem querer versus fraude de propósito. Mergulhamos nos riscos, o risco do auditor errar a opinião dele, risco de auditoria, que depende do risco das contas já terem problemas, o RDR, que é inerente mais controle, e do risco do auditor não achar esses problemas, o risco de detecção. Vimos a importância da materialidade, aquele filtro do que realmente importa, e da necessidade de evidências fortes, que sejam suficientes e adequadas. Depois, a gente explorou como os auditores respondem a isso, com testes nos controles e testes substantivos, adaptando a abordagem se tiver suspeita de fraude, usando até imprevisibilidade. Clarificamos a auditoria baseada em riscos como um foco estratégico e distinguimos ferramentas e conceitos como DVR e a diferença entre risco de negócio e RDR. No fundo, acho que deu para perceber que a auditoria é um processo bem complexo, de muito julgamento, baseado em risco e em evidência. Para quem lê um relatório auditado, ter essa visão dos bastidores ajuda a entender o que aquela opinião do auditor realmente significa. É uma garantia razoável, mas não absoluta, né? Exatamente. Essa noção de segurança razoável é fundamental. A auditoria reduz muito o risco de informação enganosa, mas não o elimina totalmente. Existem limitações que são inerentes ao processo. A necessidade de usar amostras, não dá para ver tudo. A dependência dos sistemas do próprio cliente, o elemento de julgamento humano que
pode falhar, a possibilidade de ter conluios, fraudes muito bem escondidas, e isso tudo leva a uma questão interessante para quem usa a informação financeira, algo que, assim, a gente pode tirar dessa discussão toda. Sabendo dessas limitações e da natureza do trabalho do auditor, como é que um investidor, um credor ou qualquer outra pessoa que usa esses relatórios pode desenvolver um ceticismo profissional saudável? Como usar essa compreensão do processo de auditoria para fazer análises mais perspicazes, perguntas mais incisivas, sem cair numa desconfiança total que ignora o valor que uma boa auditoria traz? Onde que está o equilíbrio, né, entre a confiança informada e o questionamento crítico-construtivo? Fica aí a reflexão. Uma excelente provocação para a gente ficar pensando onde traçar essa linha, né? Esperamos que essa nossa análise detalhada de hoje, inspirada no material do professor Gilvan Medeiros, tenha trazido mais clareza sobre os riscos, as distorções e os procedimentos nesse mundo da auditoria. Obrigado por nos acompanhar.